Está circulando na internet um pequeno trecho do podcast Tretas e Diálogos do pastor Anderson Silva ao entrevistar Nicolas Ferreira, onde ele diz que os cristãos deveriam fazer orações imprecatórias contra o atual presidente. Confira o contexto dessa fala do pastor Anderson Silva. Quando eu entro sempre na Câmara, eu oro e tal, tudo mais, e inclusive eu vou dar um discurso assim, bem forte contra, sabe, esses tiranos que estão aí, e dizer o seguinte na cara deles, falar, eu vou vencer você de joelhos, cara. Eu vou fazer isso mesmo, assim, eu falar, nós vamos vencer vocês de joelhos. Olá, meus queridos, Wagner Moura, uma vez mais aqui no canal Reagindo com Wagner. Hoje vamos falar a respeito aí do pastor Anderson Silva, que vai falar no seu podcast, entrevistando ali o deputado Nicolas Ferreira, a respeito da oração imprecatória, né, que fala a respeito dos nossos inimigos que sejam dissipados, destruídos ali nos Salmos. E veja aí o que você acha em relação a isso, dê o seu posicionamento aí, comente, dê a sua opinião. E você que ainda não é inscrito ou inscrita, eu convido você a se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Tipo, eu não vou vencer na base de, sabe, de processos, não vou vencer, eu vou vencer você de joelhos, só porque ontem eu tava meditando, orando, falei assim, cara, o que coloca medo no diabo? O que bota medo nas trevas? O nome de Jesus já coloca medo. Então, irmão, se ali na tribuna eu falar assim, Jesus que vai lidar com vocês. É muito pior do que eu falar, eu vou, o povo vai. Não, porque Jesus pode mudar a história de um ministro do STF, não sei como, mas pode. Sim. E se for através da dor? E se algum ministro do STF tiver um encontro com Cristo através de uma dor que Deus queira colocar? Eu não sou capaz de fazer isso, ninguém consegue fazer isso. Não vai ser por medida judicial, não vai ser por pressão política, não vai ser por pressão das ruas, vai ser Jesus. E aí, meu amigo, não tem mais nada no mundo que te dá medo do que alguém falar assim, Jesus vai te pegar. Não é Jesus vai te pegar, cara. Tipo assim, ele te conhece, entendeu? Eu corroboro e incentivo você, porque isso está na história do cristianismo, né? William Wilberforce foi deputado no Reino Unido, na antiga Inglaterra, né? Ele lutou 18 anos, se não me falha a memória, apresentando um projeto de lei para o fim da escravidão. Ele foi zombado os primeiros anos e insistiu até que a lei foi aprovada e houve a libertação dos escravos. E no discurso final, que toda a Câmara se colocou de pé para aplaudir o homem de Deus, o discurso dele diz isso: se os senhores não libertarem os escravos, Deus há de vir contra vós. E, por exemplo, a gente ainda estava num tempo histórico que Deus era respeitado, né? O grande problema é que Jesus vai pegar os ministros do STF, mas eles vão rir. Pode rir, pô. Pode. Está escrito em Atos que o imperador que não deu glória a Deus foi comido pelos vermes. De que verme você quer? É um verme literal comendo a tua carne? É um verme moral? É um problema familiar? É do tipo assim, como que você quer que Deus coloque a mão sobre você? Com graça e misericórdia? Quebrando o seu coração, humilhando você ou esmagando você pelo sofrimento. Assim, a gente precisa crer, cara. Você abriu uma janela aqui, sabe? A igreja diz, eu tô orando. Mas talvez a gente não tá orando na fé, na intensidade da fé. Do tipo assim, ó, o guerreiro é Deus. Salmos 2 diz que o Senhor tá rindo. Rindo por quê? Porque ele é capaz de destruir o imperador da terra. Então assim, ó, falta essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor, mata meus inimigos. Quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim, Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Sabe? Tipo, Senhor, prostra enfermos ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade. Sabe? Do tipo assim, parece que a gente não tá crendo mais, cara. E a igreja tem poder apostólico. Paulo falou assim, ó, tinha um cara feiticeiro atrás deles enchendo o saco. Aí Paulo falou, fica cego, maldito, por 3 dias. E o cara ficou. E a gente não crê em Mateus 18, liga na terra e eu ligo no céu. Desliga na terra que eu desligo no céu. Então falta a gente botar o terror mesmo pelo poder do nome, cara. O que me despertou nisso foi exatamente Salmos. Eu tava lendo ali, via Davi, né? Ali, se não me engano, Salmo 45, que ele fala, né, que os inimigos dele ficavam zombando. Onde está o seu Deus? Né? E tudo. Ele pedia para Deus santo alívio para a alma dele. Mas, meu amigo, era assim, ó, faz uma mesa para os meus inimigos, entendeu? Um banquete e acaba com eles, sabe? Vem, bota seu fogo e aniquila. Porque assim, tem hora que a gente subestima. O Deus que em Salmo, se não me engano, 50, fala que ele se ira todos os dias. Pô, se eu sou ser humano, eu me iro com o que está acontecendo, você acha que Deus não está vendo isso? Você acha que os olhos dele estão fechados para o que está acontecendo? O ministro da Justiça do Queridos, deixa a sua opinião aí, tá?
que vocês acham aí, a posição do Nicolas e a posição do pastor Anderson a respeito desta colocação, dessas orações imprecatórias? Queria que você desse seu posicionamento com relação a isso. Comente aí, tá? É muito importante, tá? Sabemos que estamos passando por uma perseguição religiosa, né? Sobre as igrejas, sobre os cristãos, os pastores. E todos nós sabemos que o sistema jaz do maligno e ele trabalha para que a palavra de Deus, de Jesus Cristo, seja cessada, né, em nosso país. Mas só que com relação à oração imprecatória, hoje Cristo ele deixa bem claro que devemos orar pelos nossos inimigos. Tá? Então essa oração, na verdade, é pedir para que Deus venha transformar, que venha libertar, independente na posição que Deus vai colocar ele. O necessário hoje é orar pelo nosso país, orar pelas nossas autoridades, para que Deus venha agir com forte mão. Tá? Só Ele tem o poder de agir em nosso país. Vamos para o vídeo. Do atual governo, Flávio Dino escreve em sua rede social: está na Bíblia a lição de Jesus Cristo, o príncipe da paz. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. A frase que incita a violência é anticristã e criminosa, por isso mandarei hoje para a Polícia Federal. Antes de falarmos das respostas de Anderson Silva e Nicolas Ferreira a Flávio Dino, assista um pequeno trecho do comentário de Iago Martins em seu canal Dois Dedos de Teologia, onde ele, apesar de discordar que orações imprecatórias sejam feitas por cristãos da atualidade, diz que estará ao lado de Anderson Silva e Nicolas Ferreira caso o Estado queira interferir no tipo de oração que os cristãos podem fazer. Veja, Anderson Silva estava dizendo, Nicolas Ferreira estavam dizendo que deveríamos pegar em armas para matar ministro do STF e matar Lula? Não. Eles não estavam indicando nenhuma violência de fato. Que bom. Mas estava fazendo algo muito errado. Muito errado, baseado em uma teologia muito errada do Antigo Testamento. É trazer para o Novo Testamento, de forma plena e completa, aquilo que era próprio do Antigo Testamento. Qual é o problema do salmo imprecatório? É que o salmo imprecatório tinha uma função característica da Antiga Aliança. Eu não tenho mais o direito de imprecar como Davi tinha o direito de imprecar. Do mesmo jeito que eu não tenho o direito de pegar em armas para lutar contra exércitos inimigos, como Davi tinha o direito de pegar em armas e lutar contra exércitos inimigos. Em Mateus 5, 6 e 7, nós temos exatamente Cristo Jesus ensinando qual é o nosso comportamento debaixo da nova aliança. E o que nós temos na nova aliança é uma anti-imprecação. Ore pelos seus inimigos. Dê a outra face para quem te humilha. Não resista ao maligno. Alguém quer te tirar a túnica? Dê a capa. É isso que a Escritura diz. Romanos 12 vai dizer: não fique feliz com a queda do inimigo. Então, a nossa postura no Novo Testamento não é a postura de Davi fazendo orações imprecatórias contra os inimigos de Deus, porque Davi representava o próprio Cristo escatologicamente na Antiga Aliança. Nós, por outro lado, representamos a obra amorosa de Cristo, que vem para trazer graça. Então, o nosso coração não deveria ser o coração de quem ora para que Deus puna. Nossa oração é a oração de quem ora para que Deus perdoe, transforme, cure, faça outra pessoa. A punição virá. A punição contra os inimigos de Deus está à porta. Se Lula não se arrepender de seus pecados, se os ministros do STF não se arrependerem de seus pecados, assim como qualquer indivíduo não se arrepender de seu pecado, virá a punição divina. Nossa função, então, aqui no mundo é sermos luzeiros para convidar os homens ao arrependimento e à fé. Não mais orando para que Deus quebre o dente, para que Deus torça o caminho, para que Deus quebre a mandíbula e esmague debaixo de uma rocha, seja Lula, seja Bolsonaro, seja ministro do STF, do governo que for. Eu concordo com gênero e grau com este jovem homem que está agindo com muita sabedoria com relação à nova aliança, né? A graça de Cristo que foi derramada, este amor que devemos ter aos nossos inimigos, né? Orar por eles. E essas orações imprecatórias hoje causam um impacto muito grande dentro da igreja. As pessoas, elas orando assim, vai odiar aquela quem persegue, quem calunia, quem difama, ou seja, não vai fazer mais parte do ciclo de amizade dessa pessoa. Tendo em vista que todos nós perseguimos um dia. Todos nós caluniamos, difamamos um dia e às vezes a gente não entende por que estamos recebendo no dia de hoje. E as orações, eu costumo dizer que orações de macumbeiro, né? Orar para que Deus venha matar, para que Deus venha punir.
Mas graças ao nosso bom Deus, que nos capacitou, nos deu sabedoria, a graça dele nos alcançou e hoje, através da oração, resplandecendo este amor em Cristo, faz com que as pessoas venham ser transformadas pelo poder do nome de Jesus. Vamos para o vídeo. Nossa oração é para que Deus traga misericórdia. Orem pelos seus inimigos. Somos ensinados pelo Cristo Jesus a orar pelo bem dos inimigos. Aí você me pergunta, você vai ficar com quem? Com Jesus ou com o Anderson Silva? Sabe o que é que me preocupa? É que no cenário político maluco que a gente vive, vão usar a idiotice do Anderson Silva e do Nicolas Ferreira como uma desculpa muito mequetrefe, mas que infelizmente talvez funcione como justificativa pública, para tentar dizer para a igreja o que é que eles têm que orar. Eu acho que politicamente, Anderson Silva e Nicolas Ferreira têm todo o direito civil de orarem pelo mal de quem quer que seja. Certo? Acho que Nicolas Ferreira, acho que Anderson Silva possuem todo o direito civil de orar para que Deus quebre o dente e torça o que... E eu acho isso uma idiotice. Plenamente idiotice. Acho anticristão, plenamente anticristão. Mas eu não acredito que o governo tem que vir dizer qual é a oração que a igreja tem que fazer. Alexandre de Moraes pode usar isso, esse monstro que é, e usar isso como uma desculpa para começar a olhar para crentes e olha, vocês não podem mais orar o Antigo Testamento, hein? Não pode mais orar o Salmo 2, hein? Não pode orar o Salmo 5, não pode orar o Salmo 7, né? Não pode fazer orações como tem no livro de Naum, porque é muito violento, vocês estão tendo, sabe? E isso virar um tipo de imposição civil agora sobre o que é que a igreja ora. Igrejas devem ter o direito de fazer orações violentas. Se essas orações violentas não são atitudes violentas. Existem muitas pessoas que acreditam que podemos fazer orações violentas, que são pessoas plenamente pacíficas, que acreditam que Deus é o único que teria direito de agir violentamente contra os inimigos, mas que entendem que a igreja nunca deveria ter o direito de agir violentamente contra os inimigos. Se você perguntar para o Anderson Silva e para o Nicolas Ferreira, você acha que deveria ir fazer um atentado e quebrar o dente do Lula? Nenhum deles vai dizer que acredita nisso. Será um absurdo se nos próximos dias houver qualquer notícia de investigação só, de sanção ou qualquer tipo de coisa contra o Anderson Silva ou o Nicolas Ferreira, por aquilo que disserem. Se Anderson Silva e Nicolas Ferreira forem tolhidos politicamente por um agente do Estado por dizerem o que disseram, eu estarei do lado deles. Eu estarei claramente do lado deles. Certo? No sentido político. Porque eles têm essa liberdade de serem idiotas e anticristãos. Anderson Silva e Nicolas Ferreira possuem a liberdade de serem idiotas e anticristãos. Porque Nicolas Ferreira e Anderson Silva não tem que prestar contas ao Alexandre de Moraes pelo que disseram. Tem que prestar contas a Deus pelo que disseram. Eles estão incentivando as pessoas a fazer orações odiosas, eles estão incentivando as pessoas a ter uma visão de Deus errada, estão incentivando as pessoas a fazer orações que desonram o nome de Cristo. Eles estão ensinando as pessoas a tomarem atitudes que eram próprias do Antigo Testamento, mas que nós não estamos mais no Antigo Testamento, porque Cristo veio para apontar agora um tipo de ruptura, ainda que hajam continuidades. Do mesmo jeito que nós não sacrificamos num templo, porque Jesus é o nosso sacrifício. Nós não lutamos em guerras, porque Jesus é o nosso guerreiro. Nós não fazemos orações imprecatórias, porque Jesus é aquele que virá com a justa punição. Nós, como igreja, oramos pelo bem e exclusivamente pelo bem. Oramos por justiça e exclusivamente por justiça, mas não oramos por vingança ou pelo mal contra quem quer que seja. Mateus capítulo 6, versículo 33, vai dizer que devemos buscar primeiramente o reino de Deus, vírgula, e a sua justiça. E todas as coisas vão ser acrescentadas, ou as demais coisas vão ser acrescentadas. Ou seja, a justiça, ela não é humana, mas sim do próprio Deus. Só basta a gente atribuir a fidelidade, a primazia a Ele, e Ele conhece as nossas necessidades, sabe daquilo que Ele precisa. Deus nunca perdeu uma batalha, Ele sempre venceu as batalhas. Então vamos deixar para que Deus venha agir em favor da igreja, em nosso favor, e não fazer esse tipo de oração imprecatórias aí, mas orações de misericórdia. Essa é a minha posição. Concordo com gênero e grau com esse jovem homem, né, que veio com muita sabedoria para nos ensinar a respeito do amor, da compaixão, da misericórdia ao próximo, até mesmo aos inimigos. Vamos para o vídeo. Podemos até alertar sobre o inferno, alertar sobre a punição que vem.
mas nossa oração é sempre uma oração de paz e de conciliação. O pastor Anderson Silva escreve para Flávio Dino: achas que terei algum medo de vocês por colocarem uma instituição séria como a Polícia Federal como se fossem teus office boys? Me poupe, Flávio Dino. Tu achas que tenho alguma consideração a um homem como tu, participante do escândalo dos respiradores durante a pandemia? Quer me impedir de orar? Continuarei orando para que todos vocês sejam nocauteados por Deus. Um dia virá o grande dia. Deus fará justiça contra os infiéis. Nicolas Ferreira escreve: a justiça quer decidir o que é pecado ou não. Ministro virou fiscalizador teológico. Incrédulos querendo apagar a ira de Deus da Bíblia. O Estado já virou Deus. Você só não percebeu ainda. Bom, gente, deixa aí a sua opinião, sua colocação. Você que não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreva. Se você gostar do vídeo aí, deixa o seu like e não esqueça de ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo, tá? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.